pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do MSBN Cast. E hoje nós vamos falar sobre comunicação, mídia e ministério. O ID de Jesus foi para que nós, discípulos, pregássemos o evangelho até os confins da terra. E hoje nós temos diversas ferramentas para isso, inclusive as redes sociais. E para bater um papo sobre esse assunto com a gente está recebendo aqui a Beatriz Mariani. Ela que é Story Maker, especialista em cobertura de eventos em tempo real e criação de conteúdo. Seja bem-vinda, Bia. Oi, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Obrigada por me chamar para estar aqui. É uma honra. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e para bater esse papo junto com a gente também está recebendo aqui o Gesiel e a Júlia. Oi, Bruna, tudo bem? Fala, pessoal que está assistindo. Olá. Oi, gente. Muito prazer a todos que estão aqui. É isso, pessoal. Então você fica aí com a gente para descobrir um pouco mais sobre como você pode utilizar essa ferramenta das redes sociais para o teu ministério e também para você ser uma ferramenta de pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus através disso. Bia, eu queria que você começasse contando um pouquinho da tua história pra gente, de como você começou a trabalhar com as redes sociais e como você vê isso na tua vida hoje. Então, eu comecei... que eu trabalhava com a minha mãe e eu não me achava, eu não me encontrava naquele lugar. E aí, um belo dia, eu tive uma oportunidade de fazer um evento. Assim, minha mãe estava falando que eu fiz algumas mentorias e nessas mentorias as pessoas falavam, você tem que criar conteúdo, você tem que estar ali na rede social e tudo mais. E nessa época era voltado para limpeza. Então... a partir disso, eu comecei a me envolver mais nesse mundo das redes sociais. E aí, a minha mãe minha mãe sempre me motivou muito, me incentivou muito. Ela pegou e falou com a Jordana Carlano, que é aqui, mentora de limpeza. E ela estava fazendo um evento e me colocou lá dentro. Eu consegui e fui, porque eu já estava mexendo com isso, mas eu ainda não sabia o que era evento, o que era cobertura em tempo real, nem como funcionava. Mas eu fui e gostei muito. Então, eu resolvi investir nisso cada vez mais, investindo no aprendizado para melhorar. E aí eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas que me abriram grandes portas e eu fui só continuando. E aí agora vai fazer 2 anos que eu tô nessa área. E é muito legal que você comentou sobre a cobertura em tempo real, né? E isso eu vejo que é uma coisa super interessante para quem trabalha dentro da igreja de ter e de conhecer essa ferramenta, porque é o que a gente faz nos cultos, é o que a gente faz nos eventos da igreja, né? Sim, exatamente. A gente tem que pensar que quanto a rede social está se desenvolvendo, as pessoas... a gente não consegue alcançar todo mundo aqui, né? Atlanta. A gente não consegue chegar a todo mundo, mas com a rede social nós temos o poder de estar ali conversando com outras pessoas, conectando com outras pessoas. Então o Instagram ele veio para isso, para conectar as pessoas. E é isso que a gente tem que fazer dentro da igreja, conexão, e estar ali conversando e trazer esse amor de Cristo também que está nas pessoas. Nós fomos feitos para conectar uns com os outros. E a gente faz isso através das nossas redes sociais aqui também. Muito legal. E qual que é a diferença da cobertura em tempo real, que é a tua especialidade? Então, você vive a experiência, o evento, o culto, tudo que a gente está vivendo igual agora, e teria uma pessoa captando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, e construindo uma narrativa dentro das redes sociais para as outras pessoas que não estão aqui acompanharem. Então, as pessoas que às vezes estão assistindo, né, ao vivo e tudo mais, mas e quem não pôde ver? E vai ver depois no Instagram, e vai ver depois no YouTube. Então, assim, a pessoa estaria ali comunicando o que está sendo vivido aqui, só que nas redes sociais, para as outras pessoas verem também. Legal, é uma experiência imersiva, né? Traz a pessoa que não estava ali naquele momento para dentro do lugar. Isso. Realmente. E, Bia, me conta mais um pouquinho da sua experiência, de como foi o chamado para você servir aqui na MSBN, na mídia daqui. Ai... Quando eu comecei a trabalhar com isso, na verdade, eu conto que eu só comecei porque eu disse sim para o ministério. Então, Deus me abençoou a partir do meu sim para o Ministério de Fotografia. De lá para cá, eu vivi coisas que só Ele me deu. Eu sei disso. Eu olho para tudo que eu vivi e não tem como eu ter vivido tantas coisas em tão pouco tempo. Realizei muitos sonhos. E foi por causa desse sim.
Olha só, vou contar. A filha do pastor, a Juju, ela chegou em mim falando que queria que eu participasse do ministério. E outras pessoas já tinham falado comigo que queria que eu participasse, mas eu sempre disse não. E quando foi ela, porque ela era filha do pastor, eu não quis dizer não. Eu fiquei com vergonha e eu não consegui falar não pra ela. Então, eu aceitei. E da parte desse sim, que eu vivi todas essas coisas nesses 2 anos aí de profissão, né? Mas eu costumo falar que foi esse sim que virou a chave pra mim. E depois disso, eu quis me envolver mais, eu amei e me apaixonei pelo ministério. E o segundo ministério que eu me apaixonei foi o do teatro, que eu falava sempre que eu queria participar. E primeiro eu comecei porque eu falava, eu quero ser menos tímida. O meu trabalho exige muito de mim, de estar falando, de estar sendo extrovertida, e eu não sou. Eu sou muito tímida. Mas o trabalho faz você se colocar nessa posição. E você tem que ser. Então, eu falei assim, cara, eu tenho que entrar pro teatro. Porque é lá que eu vou começar a aprender essas técnicas, né? E foi nisso. E aí, eu me apaixonei novamente por outro ministério. E aí, eu não consigo agora, faz parte de tudo que eu vivo. E como foi esse desafio de você estar trabalhando fora e também participar dentro da igreja com o seu trabalho, do que você vai fazer lá fora, fazer aqui, conciliar tempo, estar nos horários que são definidos pela igreja? Foi fácil de conciliar? Foi difícil? Como que você lida com tudo isso até hoje? É desafiador, né? Mas eu acredito que o vínculo com as pessoas e você ter esse cuidado com o que você faz, excelência, não só no trabalho, mas também nas coisas que você se propõe a fazer, que é estar aqui dentro da igreja. Eu acho que isso fica mais fácil para você falar, olha, eu sei, eu estou muito cansada do trabalho, mas eu tenho um ensaio hoje, eu vou lá, eu tenho que ir. E muitas vezes eu saía, no último ensaio geral, eu saí porque eu tinha que trabalhar. Mas, assim, mesmo assim, com todo o compromisso, com todas as coisas que a gente tem, se você quiser entregar o seu melhor e estar ali dentro, fazendo parte, e pensar na outra pessoa também, porque a gente tem que pensar nos nossos líderes, né, que estão ali também servindo. Sim, sim. E ter essa comunhão um com o outro e falar, olha, por Deus, pra Deus, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso achar o tempo ali. Então, é difícil, é desafiador, mas conseguimos encaixar assim, será que eu preciso disso mesmo? Eu posso fazer outras coisas outra hora? E assim vai. A gente tem um testemunho do trabalho da Bia, que é relacionado com o ministério e com o trabalho da mídia digital, que ela fez toda a cobertura da peça, e ela produzia todo o conteúdo que a gente utilizou nas redes sociais, e tiveram pessoas que chegaram para nós, que não são da nossa igreja, que não são daqui do nosso meio, e que vieram comentar sobre a peça que a gente ia fazer, e que já tinham reservado lugar e que estariam aqui presente porque tinham visto uma publicação, um vídeo na rede social. Isso foi muito legal, porque atraiu pessoas diferentes, e foi graças ao trabalho dela, né? Foi graças ao que ela fez. Ninguém imagina, né? Às vezes que um trabalho como esse pode dar tanto resultado lá na frente, né? Ou mesmo para as pessoas que não estão envolvidas naquele ministério, ou mesmo naquele contexto, né? Isso. Extremamente importante esse trabalho hoje. E é por isso que deixa de ser eu tenho que ir lá fazer isso, e começa a ser realmente um objetivo ali, o seu propósito, né? Porque por conta disso, olha quantas pessoas eu posso alcançar com esse conteúdo, olha quantas pessoas vão ver o que a gente está produzindo, ou vão escutar a palavra de Deus através do que a gente está criando aqui. E aí isso vira a base para você querer servir, para você querer fazer cada vez melhor o que você já está fazendo. Exatamente. É de fato você propagar a palavra além dos 4 cantos ali das paredes da igreja e chegar em lugares que você nem imagina, né? Exatamente. Nossa, quantas pessoas podem ser alcançadas hoje, né? Quantas visualizações cada vídeo pode ter, e cada pessoa pode se encontrar naquilo que você está falando ali, né? Falando sobre Jesus, falando sobre o amor. Quantas pessoas podem ouvir aquilo? Às vezes elas não podem sair e falar, mas elas podem ouvir. E aí você tem a rede social para isso. Bia, hoje com a tecnologia, então, pelo que as pessoas entendem, pelo que a gente vê por aí, basta eu pegar o meu celular, sair filmando, tirando foto por aí, postando na minha rede social. É isso aí? Tá fácil assim? É simples isso. assim? É a técnica. É só ir lá, fazer minha selfie dentro da igreja na hora do culto, mostrar, tô aqui, pastor. É dessa forma? Não é. Não? Eu sei que é, né? Não é.
Tem muito planejamento através do que a gente vai criar por trás de cada postagem que a gente vai fazer, né? Você tem que pensar que o que você está criando tem que ter um objetivo. E quando ele atinge aquele objetivo, então é um conteúdo de sucesso. Se é uma selfie que precisava chegar a tal pessoa porque tem esse significado, atingiu, então tá tudo certo. Mas existe um planejamento que a gente tem que fazer para conseguir atingir esses objetivos. Então, antes de eu fazer alguma coisa, eu penso no roteiro. Antes de eu fazer o vídeo, eu vou escrever um roteiro. Eu vou fazer o que eu quero alcançar com aquele vídeo, para quem é aquele vídeo, quais são as pessoas que têm que escutar aquele vídeo, o que eu quero que elas façam de acordo com aquele vídeo. Então, ali a ação dela, o sentimento, isso tudo é pensado. Então, antes da gente chegar e gravar... Não é tão simples assim. Não então. é tão simples assim. O antes, o durante e o depois. Isso. E você trazer essa pessoa, né? Você pega uma pessoa que está no ponto A e você tem que levá-la para o ponto B. E como que você vai fazer isso? Planejamento, né? Não tem como você fazer isso sem você planejar antes. Então, ali dentro dos stories, por exemplo, tem que ter uma construção ali dentro da narrativa. Você precisa levar a pessoa para um lugar onde você quer que ela esteja, né? Vamos supor que aqui no culto... eu preciso guiar ela, ela precisa saber o que ela está vendo. Não só postar, postei aí, começou o culto. O que vai acontecer nesse culto hoje? A gente vê muito isso, né? Postei, tá aí, minha foto, tá a foto disso. Até isso, né? O ângulo, o local, o lugar, a cor, a luz, né? Sim, tudo isso envolve. Tudo isso envolve, porque traz sentimento. A luz, ela traz o sentimento, né? Que a gente tem que estar sentindo ali fria, e quente, ali amarela. Então, assim, isso tudo comunica. Tudo comunica. O ângulo que fica melhor, que vai fazer a pessoa se destacar mais, isso tudo comunica, né? E guiar a pessoa ali dentro da rede social. O que você quer que ela faça? O que você espera que ela sinta ali dentro? Então, é desse jeito que a gente constrói. Vamos de uma forma bem prática, assim. O pastor chegou para mim agora e falou, olha, você a partir de agora assumiu a parte de mídia dos stories da igreja. Vai, por onde eu começo? O que eu tenho que fazer? Qual é o primeiro passo? Para onde eu vou? O que eu faço com essa bomba que estourou na minha mão? Para ser simples, a gente precisa criar. Olha, o que as pessoas querem ter ali dentro da rede social em relação à igreja? O que as pessoas estão buscando hoje? É conexão, é saber se eu posso confiar em você, eu quero saber como que essa igreja atua ali, como que são os cultos dela, mas sem postar só o pastor pregando, faz uma coisa diferente, mostra as pessoas servindo, é uma igreja que tem pessoas para estar ali, somos unidos, mostra essa conexão com cada um de nós, as pessoas ali envolvidas, então... começa a interagir com quem está na rede social. Às vezes, o que acontece ali no culto, alguém precisa ouvir aquela palavra. Então, como que você vai passar para ela de forma que ela vai escutar o que ela precisava ouvir? Eu acho que o Instagram, a cada dia que passa, a gente está muito no mundo da IA, né? Então, quanto mais a gente trouxer essa conexão humana, então vamos começar a mostrar mais do pastor indo ali conversando com as pessoas, mais dos nossos gaffes, mais das nossas... o que a gente faz por trás, o que a gente está construindo. Essa igreja, ela é uma igreja de missões, ela é uma igreja que ajuda as pessoas, ela é uma igreja envolvida na comunidade brasileira. Então, mostrar o backstage da igreja, eu acho que faz muito sentido para quando a gente está querendo mostrar para a pessoa quem nós somos, sabe? Bia, e qual é o impacto que você acha que as mídias sociais na igreja causam nas pessoas da igreja e das pessoas que não fazem parte da igreja ainda? Exatamente. É o que eu tinha falado, que a gente pode alcançar várias pessoas. Então, quem está aqui consegue se envolver mais, você consegue participar mais da sua igreja, né? Se você sabe o que ela está fazendo, como que ela está se comunicando nas redes sociais. Minha igreja é muito atualizada, ela está ali dentro, né? Ela está preocupada com quem ela está alcançando. Então... e aí, para quem tá fora, é o que pode chegar até a gente. Então, impacta demais se a gente pensar que nós temos que ter cuidado com o que a gente vai postar para alcançar novas pessoas. A gente tá no caminho certo para sempre alcançar novas pessoas. Muito legal. Eu queria trazer um conceito, que é o conceito do storytelling. Eu sei que você é uma contadora de histórias através de todos os seus vídeos, desde os stories, as narrações que você cria nos vídeos que você faz de eventos e etc. E primeiro fala pra gente o que é o storytelling e como que você vê isso encaixado dentro do nosso contexto de ministério. Como que a gente pode usar também essa ferramenta na nossa criação de conteúdo? O storytelling,
contar a história. E toda história ele tem começo, meio e fim. Então, quando você vai comunicar o que acontece no começo do culto, como que a gente é tratado aqui, e se você for passar para isso, sabe a entrada, que tá todo mundo ali servindo, te dando um bom dia? Bom dia, tudo bem, como você tá? Você mostrar aquilo, olha, o nosso culto vai começar. E aí você ambientaliza a pessoa. Nem sei se essa palavra existe. Existe. Sim. Você tá ali mostrando pra pessoa que vai começar. Você colocou ali. Isso já é o começo, né? O começo, vamos começar. E ali, você constrói, começa a história dela. Mostrou quem tá servindo, o nosso café, já é também um começo. Então, mostrou o café, as pessoas conversando, tendo ali um momento de café, comunhão. Pronto. Agora o culto vai começar. Eu tô contando a história. O culto vai começar. O pastor vai falar, o louvor. Nós vamos ter o louvor, um momento de adoração. Você vai mostrar às pessoas. Coloca ali uma caixinha de pergunta, vamos supor. O que você sentiu com essa adoração de hoje? E coloca ali pra pessoa responder. Trouxe pra dentro, trouxe pra perto. A pessoa que não estava no culto, ela tá perto agora. Ela pode responder. Coloca então não quer responder caixinha? Coloca aquela só de sim ou não. Será que hoje a palavra vai ser sobre tal assunto, sim ou não? Aí, hoje nós estamos na mensagem, tal. Qual deveria ser o próximo culto? Se você fosse sugerir, sabe? Trazer interação. A rede social é isso, interação. E como que você faz isso em vídeo? Começo, meio e fim. O pastor começa abrindo ali com uma história que vai engatar, né? Vai fazer a pessoa parar o scroll. E ali ele vai desenvolver toda a história. O fechamento dela é você levar a pessoa a fazer uma ação. Então, ou me segue, me compartilha, comenta, né? E lá nos stories te vejo no próximo culto. Você vai vir? Coloca pra pessoa responder. Você fechou. Então, é assim que você cria o storytelling. É você guiar a pessoa no começo, meio e fim. Muito bacana. Bruna e Bia, para isso, a equipe tem que estar alinhada. Né? Porque se não tem uma equipe alinhada para fazer isso, acontece muito de o pastor falar uma coisa, a pessoa filmou outra coisa, ou mesmo criou uma narrativa totalmente diferente do contexto do culto. Então, para isso, precisa de um treinamento. Não dá para chegar e simplesmente ir lá e criar uma história que não está ligada ao contexto do que está acontecendo no isso, culto. Alinhada com a comunicação da igreja, né? Nós somos cristãos, saber bem exatamente o que nos convém, o que não convém ali dentro da rede social, né? O que a gente pode falar, o que a gente não pode. E também a programação do culto, a gente trazer as pessoas para perto. Eu acho que uma coisa muito importante é você criar vínculos dentro dos ministérios, porque você traz para perto e a sua comunicação fica mais fácil, né? Se você tiver todos os ministérios mais perto, sabe, um do outro, eu acredito que isso traz grandes benefícios pra gente. Então, a comunicação sempre tem que estar alinhada, certinha, com todo mundo da mídia da igreja. Imagina, né, se a gente é uma igreja missionária e de repente o rapaz da comunicação vem e diz que a gente é uma igreja, não sei, tradicional, batista. Visionária. Totalmente diferente do que é a realidade da igreja. Então, isso faz muito sentido. E faz muito sentido à luz da Bíblia, quando diz que a gente precisa ser um, né? Que a gente tem que ter uma unidade no corpo de Cristo. Isso serve para todos os ministérios também, como a gente está vendo aqui na prática. Sim. E outra coisa que eu ia comentar sobre o storytelling é se a gente consegue utilizar outras narrativas além do que acontece no culto para desenvolver conteúdo. Por exemplo, nós que somos uma igreja missionária, como que a gente consegue mostrar isso para as pessoas, contar histórias que façam sentido e que vão impactar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, incentivar essas pessoas a participarem de missões de uma maneira criativa, de uma maneira diferente, que também não seja apelativa ao público. Nossa, a gente pode usar quem serve, né? Quem tá servindo aqui dentro da igreja, que participa disso todos os dias, né? Trazer essas pessoas para estar sempre ali dentro da rede social falando sobre essas pautas, né? Trazer o que a gente faz lá fora, para as outras pessoas, né? Trazer esses conteúdos do pastor falar sobre isso, a Raquel falar sobre isso, seria interessante, né? Ou então perguntar para as pessoas mesmo, para quem está aqui dentro, né? Trazer conteúdos perguntando para as pessoas como que elas foram impactadas por ajudar na missão. Eu já conheço tantos testemunhos. E ver conversar com quem está aqui, porque quem está aqui é o que tem mais
testemunho para dar. Então, ao trazer as experiências dos pastores de fora, trazer conteúdos mostrando outras culturas, isso incentiva as pessoas a sempre estar participando. E quais conteúdos, né, Bia? De fala mesmo, contando a sua história, como você chegou, como foi isso, como você conheceu, como você resolveu ajudar, o que aconteceu, sabe? Contar realmente a história de cada pessoa. Vai muito além do que só ali divulgar as programações do culto, Isso. do que só postar foto e vídeo. É você, de fato, criar uma conexão e uma interação com quem te segue, né? Sim, é sobre isso. A rede social é sobre isso, é sobre conexões humanas. É isso, gente. É sobre conexões humanas. E é o que faz a gente ter essa ferramenta tão poderosa nas mãos, né? Querem comentar alguma coisa sobre Algo isso? que eu gosto de falar é que a rede social é social. Né? Já no nome já está. Então, se você não é social, se você se trata como uma organização e não como pessoa, você não vai conseguir se conectar com pessoas. Então, os stories, os reels, todo post é uma forma de se conectar com as pessoas. E é o que você está fazendo aqui na mídia e o que a gente está fazendo aqui também no podcast da MSBN. Isso. Sim. Eu quero criar um ruído aqui nessa comunicação, já que tá tudo muito comunicativo. Bia, o seu parecer sobre o que você acha das mídias das igrejas, vamos colocar aqui, brasileiras nos Estados Unidos nos dias atuais. Você acha que é um produto legal de se ver ou ainda é muito ponta solta assim? Não, tem conteúdos bem legais. Que dá para seguir? Nem todos, gente. Mas tudo que a gente vai produzir na nossa vida, a gente não pode seguir tudo. Não é? Nem tudo nos convém, já foi dito. Então, assim, claro que você vai falar sobre engajamento, o que dá o engajamento, é polêmica, não sei o que lá, ok. Mas a igreja precisa estar dentro desse ambiente? Não. Nós vamos conseguir outro público. A gente quer atingir outras pessoas. São outra base. E a nossa base não é fundada no que o fulano está fazendo, o ciclano está fazendo. A gente tem uma base muito forte. Então, a gente tem que seguir a essência dessa igreja aqui, a nossa igreja, e comunicar como ela comunicar e trazer a verdade dela para dentro das redes sociais. Porque daí nós traremos pessoas que realmente querem estar conectadas com a MSBN. E não outras igrejas. Mas tem conteúdos muito bons. Inclusive, eu tiro muita inspiração de várias igrejas. Lá no Brasil também. Tem coisas que não dá, mas tem coisas que são muito legais. Esses dias eu vi alguém falando sobre o rage bait, que é quando você propositalmente faz conteúdos que vão gerar mensagens, que vão gerar comentários e compartilhamentos por ódio, e não porque a pessoa realmente gosta daquele conteúdo. Então, você acha que essa não é uma boa estratégia para se usar? Não, de maneira nenhuma. Gente, jamais. Não vão para esse caminho. A não ser que faça parte da sua verdade. Aí é com você, mas aqui dentro não. Não faz muito sentido, né? Parece que uma coisa não encaixa com a outra. A gente não precisa disso. Foge muito do que a gente quer, né? Do que a gente sabe que precisa ser feito aqui. Então, não. Eu não. Concordo com você. Eu também concordo, e eu acho que o impacto que a gente quer trazer é algo positivo, não é algo para atacar os outros, que quem somos nós para julgar os outros, sabe? A gente está aqui para falar a palavra de Deus e transmitir isso através dos stories, da mídia. Exatamente, exatamente. Bia, eu queria que você falasse, a gente já está quase encerrando, mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, das suas referências. E pra gente finalizar, que você desse algumas dicas para quem está em casa assistindo a gente, ouvindo a gente agora, do que essa pessoa, onde ela pode procurar, o que ela precisa saber, aonde ela precisa se especializar para conseguir fazer um trabalho de qualidade para o reino de Deus. Então, as minhas referências, eu vou muito por conteúdos externos de igrejas e principalmente do Thiago Brunet, que eu gosto muito, então eu vou muito focada nisso também. Mas eu acho que para você não parar, traz para perto o seu ministério, traz para perto as pessoas que estão na fotografia, nos stories, sentem para conversar, tenham várias reuniões, porque uma pessoa sozinha, ela vai, mas com outras pessoas ela vai mais rápido e mais longe. Então, assim, traga as pessoas para perto, veja a ideia de cada pessoa, comuniquem com o seu pastor também, falem para vocês abrirem os olhos, olha, o que a gente pode trazer de ideias novas, o que a gente está fazendo hoje que não é mais legal e que a gente poderia trazer de coisas novas. Comuniquem com os seus líderes, estejam perto um do outro e
vocês podem pensar sempre em conexão. Trazer sempre essa conexão. Onde esse conteúdo pode chegar. E aí você vai começar a fluir. A criatividade não é um dom, ela vem. Então você pode treinar ela. Aonde esse conteúdo vai chegar, o que eu quero que ele faça, para quem ele é, para que ele serve. E daí você vai tirando as ideias da sua cabecinha ali de acordo com isso. Muito legal. Julinha, quais são as suas considerações finais? Eu agradeço muito você aqui, Bia. Você apresentou pra gente uma visão de como que é a mídia dentro da igreja e qual é o propósito que a gente passa através de todos os stories, dos reels, de toda a comunicação da igreja, como isso impacta verdadeiramente as pessoas daqui dentro e das que ainda estão por vir para conhecer mais da igreja e conhecer mais de Deus, porque isso também é um veículo de comunicação da palavra de Deus. Então, muito obrigada, Bia. Obrigada a vocês. E as suas considerações finais? Bruna, posso dizer a quem está assistindo que a partir de agora eu não vou mais sair fazendo foto aleatória dentro da igreja. Bia, muito obrigado, tá? Obrigada. Por aceitar esse convite e participar com a gente aí. Valeu, Bruna. Obrigada. Muito obrigada a vocês, gente. Obrigada, Bia, por ter aceitado o nosso convite. E a você que está aí nos assistindo de casa, eu espero que tenha sido muito proveitoso. Eu sei que pra gente aqui foi. Não se esqueça de nos seguir, compartilhar esse podcast com todo mundo que precisa ouvir essa mensagem e espalhar isso. E a gente se vê no próximo programa. Até lá!